sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz. Sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz. Boa noite, meus queridos. Gratos, mais uma vez, pela oportunidade de estarmos aqui entre amigos, de estarmos estudando, buscando no conteúdo da doutrina espírita, esclarecimentos que nos auxiliam nessa nossa caminhada de evolução. Que possamos permanecer alegres, em paz, na paz de Jesus. E para nosso trabalho de hoje, para a nossa roda de conversa, nós contamos com a Jana, o Sandro, a Lide, e na técnica, a Bruna, né? Então, eu pediria que, começando pela Jana, os irmãos pudessem dar o seu boa noite.
Boa noite, pessoal, todos os amigos aqui presentes. Que possamos, então, mais nessa quinta, juntos, estudarmos, analisarmos a doutrina espírita com essa nova lei que hoje estudaremos. E que possamos, então, passarmos uma noite bem agradável. Lide. Boa noite, meus queridos colegas, pessoal que está em casa nos assistindo. É uma alegria estar aqui de novo, que a gente possa dar continuidade na lei do progresso, desse estudo de hoje, para complementar nosso estudo de domingo e nosso estudo de quinta passada. Que possamos todos estar bem harmonizados, que os bons espíritos estejam conosco durante todo esse estudo. Um abraço. Sandro. Boa noite, queridos colegas de trabalho, dessa noite, de tantas outras e de tantas outras que com certeza virão. Com muita alegria, novamente, né, que estamos aqui, num processo de troca, né, uma via de duas mãos, onde a gente tenta esclarecer alguma coisa que para nós também ainda é dúvida, que para nós ainda é não incertezas, mas dificuldades não diria de aprendizado, mas de realização, né? Então, esse trabalho é fundamentalmente para isso, para que nós nos inteiremos do que a doutrina espírita nos apresenta e que possamos ter a coragem de fazer com que isso transforme as nossas vidas. E é muito bom estar nesse empenho, nesse objetivo de fazer com que todos nós que estamos aqui fornecendo a informação e aqueles que estão recebendo, possamos, num conjunto, fortalecer essa ideia. Então, que tenhamos uma boa noite, abençoada pelo nosso amado Mestre Jesus. Obrigado, queridos. Bem, então, como a Lide já comentou, que hoje nós vamos, então, para a nossa segunda parte da Lei do Progresso, já que a Lei do Progresso é um capítulo bem extenso, então, nós achamos por bem dividi-la em duas partes. Então, quinta passada, a gente fez uma parte e hoje nós estamos aqui para estudarmos a outra parte. Mas como nós vimos na quinta passada, quando a gente se refere à lei do progresso, a gente pode afirmar que tudo está em uma constante evolução. E que nós, seres humanos, nós não recuamos à nossa primitiva condição. Né, e que também o ser humano, ele não tem a capacidade de impedir o progresso. Ele pode, muitas vezes, tentar entravar, atrapalhar, mas impedir a marcha do progresso, isso não é possível, né? A gente viu também que o progresso moral, ele decorre do progresso intelectual, mas não necessariamente eles andam juntos. Mas o progresso intelectual, ele é necessário vir antes do moral, porque daí nós começamos a ter a compreensão do bem e do mal, e só a partir dessa compreensão, desse conhecimento, é que nós podemos fazer as nossas escolhas, fazer uso do nosso livre-arbítrio para tomarmos nossas decisões, nossas escolhas. E que também foi visto, né, na quinta-feira passada, e que uma sociedade que não acompanha o progresso, segundo os desígnios de Deus, ela está sujeita a sofrer abalos físicos, mas também abalos morais, para fazer que a força mesma das coisas façam com que essa sociedade avance, se transforme. A gente ficou bem claro também, os espíritos responsáveis pela codificação nos alertaram que os maiores obstáculos para a caminhada do progresso moral é o orgulho e o egoísmo.
seguindo essa linha de raciocínio de que nós não voltamos à nossa condição primitiva. Sandro, a civilização é um progresso, ou, segundo alguns filósofos, uma decadência da humanidade? E será racional condenar essa civilização? Antes de responder, eu queria te parabenizar, Ju, pela excelente síntese que tu fizeste do encontro passado. É muito legal esse checklist, né? Que é o que eu diria que talvez seja um elemento que vai formatar, né, gravar a ideia do que é a lei do progresso nas pessoas que estão ouvindo. Muito bem colocado, achei legal. Em relação à civilização ser um progresso ou uma decadência, antes nós teríamos que entender o que é a civilização. A civilização é o processo que vai fazer com que nós coloquemos naquele espírito primitivo, ignorante, informações morais, né, características morais que vão fazer com que ela se eleve. Então, isso que é civilização, é esse processo que nós saímos do primitivismo para o grau de evolução máxima, que seria dos mundos felizes e ditosos lá na frente, né? E alguns, nessa pergunta se é progresso ou se é decadência da humanidade, a gente diria que é um progresso incompleto, porque nós estamos ainda nessa caminhada, né? Como nós ainda não atingimos a perfeição e nós estamos nesse caminho de chegar à perfeição, então a civilização é um progresso incompleto. Lembrando que nós jamais passaremos da ignorância para o progresso completo de forma súbita, né? Nós estaremos sempre fazendo isso de forma paulatina, né? Cada coisa ao seu tempo, assim como nós não passamos da infância para a madureza de uma hora para outra. Da mesma forma acontece com a civilização. E essa decadência da humanidade que alguns filósofos e algumas pessoas acham, é como nós já vimos aqui outras vezes, muitas vezes até pelo materialismo, por não entender a infinitude da nossa vida enquanto espírito, né? E veja bem que o Livro dos Espíritos foi escrito por Kardec, foi codificado em 1857. E essa pergunta já era pertinente naquela época, né? Então é importante que nós entendamos que essa pergunta foi feita aos espíritos em 1857. E a resposta deles é essa, que na verdade é a mesma demanda que nós temos hoje por essa resposta. Porque ainda hoje, alguns de nós acham que nós estamos regredindo enquanto humanidade, né? E o Livro dos Espíritos nos mostra, a doutrina espírita nos mostra que não. Então, é racional condenar essa civilização? Não é racional, porque é uma lei natural que diz que o progresso vai se realizar e que a civilização é o progresso do espírito primitivo, né? O que nós temos que condenar é aqueles que fazem o mau uso desse processo evolutivo. Assim como se condena, muitas vezes, o mau uso das doutrinas religiosas pelas pessoas. Então, é o que as pessoas fazem daquela teoria que é o problema, e não a teoria, né? Nós costumamos dizer, dentro da doutrina espírita, que se algo estiver incoerente, observa que provavelmente a incoerência está no espírita e não no espiritismo. Podemos usar essa mesma analogia para aquele que condena a civilização. O problema não é a civilização, é o argumento daquele que usou para condenar a civilização. Então, a civilização é um progresso. Incompleto porque ainda estamos incompletos. Mas os homens ainda não estão prontos para o progresso completo. Vai ter o tempo em que a moral vai atingir o intelectual, como tu disseste no checklist ali, Ju, né? Aí então nós atingiremos a civilização completa, vamos dizer assim, né? O progresso completo. E aí vai mudar essa conotação, inclusive o nosso sentimento em relação a isso, né? Obrigado, Sandro.
Então, com tudo isso, a gente pode mesmo deduzir que a civilização, ela está na sua marcha, na sua progressiva evolução, né? E ela mesma fará desaparecer os males que ela mesma produziu, né? Mas isso só se dará quando o progresso moral estiver caminhando lado a lado com a inteligência, com o progresso intelectual, né? Lide, a questão 792 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos benfeitores: por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que poderia produzir? Ou será que não produzimos porque estamos sempre criando novas necessidades, novas paixões? Os espíritos respondem que os homens ainda não estão prontos e nem dispostos a obter todo esse bem. E aí o Sandro também já nos trouxe um pouquinho que a questão da nossa criação, a lei do progresso, nós vamos rumar à perfeição, mas a questão da nossa inteligência, a nossa moral, nem sempre vem junto. Então, o homem, o espírito vai progredindo e aí, conforme a moral for se elevando, ele vai evoluindo junto com a civilização. Então, a civilização incompleta, ela não pode esperar uma perfeição do espírito. E aí, as faculdades dos espíritos, elas vão progredir também. E é preciso tempo para tudo. E não dá para esperar fruto perfeito, então, de uma civilização que ainda está incompleta. Obrigada, Lide. Jana, existem sinais que podemos reconhecer uma civilização completa, uma civilização graduada, por assim dizer? Bom, como nós já vimos, né, os irmãos comentaram agora, que foram desenvolvidas sobre a civilização, nos encontramos em um estágio transitório, como nos diz ali o Livro dos Espíritos, onde os nossos vícios, né, o orgulho e o egoísmo como principais, como já vimos em outros estudos, ainda estão muito presentes na nossa civilização, na nossa sociedade. Então, para que consigamos evoluir, né, passar deste estágio que estamos, estágio moral, devemos unir o nosso intelectual com a nossa moral e daí colaborar, né, colocando em prática os ensinamentos que Jesus nos trouxe, as leis naturais que estamos estudando atrás, né, todas elas estamos passando, e vemos que é necessário que nós temos que interagir com ela. Temos, então, que ter em mente que essa transformação é gradativa, que não se dará de noite. Estamos de um estágio atual para uma civilização mais perfeita. Mas isso depende muito do esforço, da paciência que cada um de nós tem que ter, né? Como isso é muito enfatizado nos nossos estudos, e principalmente nesse, que a paciência nós temos que desenvolver, porque não vai ser assim de um dia para a noite, né? Não vai simplesmente cair essa perfeição maior no nosso colo, nós vamos ter que ir atrás. Então, e nesse esforço individual que nós vamos produzindo, isso tudo vai refletir no nosso coletivo, né? Aí entra o nosso livre-arbítrio, as escolhas que vamos fazer, e tudo isso vai ser inserido na nossa sociedade, na nossa coletividade. Mas temos que ver, assim, também, na questão do intelectual, que embora nós estejamos com o nosso moral bastante atrasado, o que nós estamos conseguindo intelectualmente também vem dessa moral que existe em nós. Então, falamos que a questão da intelectualidade está muito mais presente, mas também temos que saber que é necessária, né,
para um desenvolvimento, porque a tecnologia, a ciência, hoje nos trouxe só benefícios, né? Vários benefícios, o que o homem às vezes não aproveita da forma correta. Mas estamos, então, no estágio que, com um desenvolvimento que vem sendo trazido e aproveitado, nos leva a pensar em Jesus, né? No amor de Jesus, na grande... em Deus, que é o nosso maior poder, que Ele está em ação conosco, mas que uma civilização completamente, assim, que nós estejamos, ainda não, né? Nós temos que chegar a ela. Estamos nos desenvolvendo para isso. Ju, posso contribuir um pouco? Sim, Sandro, fica à vontade. É dentro da mesma questão. O que acontece? Muitos acham que já se progrediu muito, né? E realmente, né, se progrediu muito mesmo, principalmente, nós já falamos no encontro passado, intelectualmente, né, nos séculos XVIII, XIX e no XXI, principalmente também, né, que são os pulos tecnológicos que tem na humanidade, né? E, na verdade, ele não é bem contínuo, ele dá saltos, né? Ele dá saltos. Na década de 70 e 80, por exemplo, e 90 foi meio estática, né? Daí veio 2000, e se nós olhar lá 1800, 1900, que foram as grandes revoluções industrial, de própria ideologia também, né? Da ciência, da filosofia. Mas aí, quando nós olhamos para o lado material, parece que se evoluiu muito, né? Se tu pega as crianças hoje, as crianças de hoje, elas não admitem o fato de que não pudesse ter havido televisão em algum tempo, né? A minha geração, por exemplo, já pegou a TV preto e branco, mas já pegou a TV, a dos meus pais, pegou toda aquela transformação que veio, mas não é isso que determina uma sociedade civilizada. Isso tudo são ferramentas que vão nos ajudar a distinguir o bem e o mal, para que nós optemos pelo bem e aí então nos civilizemos, né? Sigamos essa escalada lá do primitivismo para a maioridade espiritual, vamos dizer assim. Então, às vezes, há esse equívoco de achar que a evolução já está quase completa, vamos dizer, de tanta coisa material e intelectual que se conheceu. Mas lembremos que essa evolução intelectual é só a ferramenta para, na verdade, trazer a outra, que é a importante, que é a que vai nos caracterizar como povos civilizados rumo ao mundo ditoso ou ao mundo feliz. Só para dar uma contribuição aí, para a gente cuidar, né, o que realmente nos faz civilizados. Realmente, Sandro, obrigado. E realmente a humanidade, ela se transforma dia a dia, como já se transformou, como o Sandro trouxe agora, e em cada etapa dessas transformações se assinalam os meios de crescimento, né, moralmente falando, e isso pode ser percebido nos ambientes, se a gente observar. E agora nós pegando e olhando para a nossa legislação humana, né, a sua progressão. A questão 794, Sandro, do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: a sociedade poderia reger-se unicamente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? Será que isso seria possível? Seria possível e é o que vai acontecer. Cada vez mais as leis humanas vão chegar próximas das leis naturais, né? Mas, para isso, era importante que nós compreendêssemos bem essas leis e tivéssemos, acima de tudo, vontade de praticar essas leis. Porque, assim como esses nossos estudos aqui, parece fácil de entender tudo que nós estamos falando aqui, tudo que o Livro dos Espíritos nos ensina, que o Evangelho de Jesus nos ensina, as parábolas de Jesus nos ensinam. E se nós pegarmos ainda a proposta de Jesus, que veio aqui e transformou o decálogo, simplificou o decálogo em 2 leis, ama teu próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas, nós vamos ver que Jesus deixa uma forma muito simples, muito resumida de como ser um homem de bem, né? Então, assim, teoricamente, é muito fácil reger as leis naturais. O problema é que nós não temos a vontade de fazê-lo.
E por que nós não temos a vontade de fazê-lo ainda? Porque as diretrizes da nossa existência, né, as conotações que nós damos à nossa evolução espiritual são muito primárias, são muito primitivas. E natural que seja assim, porque nós estamos num processo de crescimento, né? Mas, veja bem, a lei humana são milhares de leis, ainda cheia de apêndices cada lei, com seus parágrafos e subparágrafos e incisos. Por quê? Porque cada vez mais nós precisamos nos regrar, porque nós não temos a vontade de fazer o certo ainda. Né? Nós temos, muitas vezes, inclusive, o hábito de achar que aquilo que não é visto não tem responsabilidade. Citávamos aqui no domingo do glutão que come de madrugada e acha que daí isso não vale no balanço energético lá da dieta dele, né? Vale. Como vale? E na mesma coisa os nossos vícios, né? Quantos vícios nós temos que, se não são descobertos, aparentemente parece que tem menos gravidade. Isso é a maior prova de que nós não estamos preparados ainda para ser regidos pelas leis naturais. Precisamos da lei dos homens justamente por essas exigências que nós fazemos da sociedade e que nós não fazemos de nós mesmos. Nós somos pouco exigentes conosco, por isso que precisa essa lei dos homens. Mas vai chegar um tempo, quando nós estivermos civilizados, quando o nosso nível evolutivo estiver com a moral acima do intelectual, ou a moral evoluída, nós nos livres de todos os nossos vícios, que com certeza a lei natural é o que vai nos reger. E falávamos também aqui no domingo dos estudos que vai chegar um tempo em que não vai mais precisar classificá-las. Né? Hoje nós estamos no processo de classificação das leis. Né? Apresentamos lá a lei do trabalho, a lei da reprodução, da conservação. Vai ter um tempo que isso vai estar tudo incorporado na nossa existência e principalmente na nossa vontade. E aí, então, nós estaremos sendo regidos pelas leis naturais. E a lei dos homens vai ficar cada vez mais próxima dessa lei, até o ponto em que será praticamente insignificante a sua participação na nossa conduta. Obrigado, Sandro. Jana, qual a causa da instabilidade das leis humanas? A instabilidade das leis humanas, ela se dá pela necessidade do acompanhamento da lei moral. Gosto muito de lembrar, inclusive por algumas séries que eu até estou vendo, sobre a barbárie, que naquela época eles não tinham leis, digamos assim, escritas, mas entre eles havia leis para que se respeitassem, né, até certo ponto e ao grau de evolução que tinham, mas haviam leis que entre eles conseguiam, de certa forma, até um limite ser levado. Então, essas leis, com o desenvolvimento social, elas vão evoluindo para adaptar-se. Né? Então, conforme os povos se desenvolve a sua inteligência e dessa forma também conseguindo raciocinar dentro da moral que precisa ser seguida, necessitam adequar-se sempre. Né? Por exemplo, que nem o Sandro falou, são várias as leis. Essas leis, eu dentro do direito consigo dizer assim que dentro dessas leis há artigos, há incisos, há parágrafos. Isso tudo vem para deixar de uma forma organizada a civilização como está hoje. Então, no momento que vai se evoluindo, nós vamos transformando o nosso dia a dia, o nosso ambiente, tem que haver uma regularização dessa situação. E, inclusive, essa instabilidade, hoje em dia, nós temos a jurisprudência, que dá bem para a gente ver a necessidade da transformação. E essa jurisprudência é um conjunto de decisões que são tomadas entre juízes que, de uma certa forma, eles não encontram na lei uma situação que se adapte
bem ao caso que estão analisando. Então, são jurisprudências, um conjunto de várias decisões que vão levar a um resultado que se adeque ao nosso estado evolutivo. Então, a nossa evolução é progressiva, a nossa lei deve ir saindo, né, de um grau para o outro, e até a gente pode pensar nisso considerando que o nosso Código Civil, por exemplo, ele foi promulgado em 1916. Ou seja, de lá para cá foram várias alterações que tiveram em vários setores do direito, né? Já o Código Penal é lá de 1830. Então, uma das leis que está assim um pouco mais atrasada ainda, não só aqui no Brasil, como nos outros países, né? Que até pena de morte se tem. Então, é assim, a lei veio para se adaptar pouco a pouco à sociedade, até que, como o Sandro falou, não seja mais necessária, porque teremos as leis divinas completas, né, e moralmente utilizadas por nós. E assim, né, Ju, isso prova que essa infinidade de leis é a função da desuniformidade moral que nós temos na população. Né? Nós somos uma população de espíritos ainda muito, muito desuniforme ainda. E conforme nós vamos nos uniformizando, nos tornando um só time, vamos dizer assim, vão precisar menos leis. Né? E por isso que já está mudando, como a Jana falou, já está mudando por quê? Porque, na verdade, já houve um movimento comportamental na humanidade que fez com que as leis vão se adequando. Veja como ela é legal quando ela disse que quando os juristas não acham uma lei que se adeque àquela condição específica. Quer dizer, se não se adequa é porque é uma condição nova naquele meio. Então, é justamente uma condição de um novo comportamento. Né? E com o tempo, esses comportamentos vão se uniformizar. E as leis vão necessariamente diminuir. Porque vão ter menos diversidades de fatos e de ocasiões para serem atendidas pela lei, né? Realmente, Sandra, obrigada. Lide, e olhando ainda para essa diversidade, para o estado atual que a gente vive, tem umas leis severas, mas será que isto não se faz necessário? Ju, tem sim. E a sociedade que carrega nos ombros essas leis mais severas é porque nela a depravação ainda domina. Então, ainda tem a violência, ainda tem o caos, e a lei de amor e fraternidade ainda não está se sobressaindo. A gente nota que em sociedades, em países civilizados, em que as leis são mais rigorosas, é porque falta ao povo a educação dos sentimentos. Então, é a educação dos sentimentos verdadeiros, de amor, fraternidade, do coletivo, né? E o Livro dos Espíritos diz, né, que as leis severas mais se destinam em punir o mal do que secar a sua fonte. E, infelizmente, é assim mesmo, né? Que para secar essa fonte do mal, a gente precisa da educação moral, essa que a gente está dentro da lei do progresso, a gente está tentando conquistar dia a dia, encarnação a encarnação, né? A gente vê nos nossos lares mesmos que às vezes os filhos que precisam de mais atenção precisam então puxar mais, ter uma lei mais severa com esse filho que às vezes é mais desobediente. E esses filhos desobedientes somos nós, espíritos imperfeitos. A gente pode fazer um pequeno pensamento assim das nossas atitudes e ver quantas coisas a gente não deixa de fazer porque uma lei pode nos punir, né? Então, se a gente perceber, a gente ainda é muito imperfeito, porque precisa ainda de uma lei que me pare, porque senão, às vezes, a gente até acabaria agindo muito pior. Mas a gente tem que ter calma que Jesus
sabe de tudo isso que a gente está passando, que a gente vai progredir certinho aí até que essas leis severas deixem de existir e quando a lei do amor seja a lei que vai nos guiar, as leis divinas já está em nós, mas no nosso coração, mas vai estar nas nossas atitudes. Só para colaborar rapidinho, só um pouquinho, o que a Lide mencionou acerca do cumprimento, né, das leis, na sociedade, muitos de nós deixamos de praticar algum crime, digamos assim, mais por medo da punição do que por ter lá no íntimo aquela bondade, né, de não fazer o mal. Então, isso é uma coisa que se vê muito. As pessoas, às vezes, sabem que estão loucas para fazer algum ato ilícito, não fazem porque tem a lei ali que, por mais que vem se desenvolvendo, pode pegar essa pessoa, né? Então, essa é uma questão também que devemos desenvolver, né? E o contrário disso, né, Jana? Que é quando não tem ninguém para te penalizar, te dá a liberdade de fazer coisas ilícitas. Que foi o que eu falei lá atrás, quando ninguém está vendo. Mas a Lide falou em educação, né? A educação é o melhor remédio do que a pena. A educação vai fazer o quê? A educação vai aumentar a nossa capacidade de conhecer o bem e o mal, assim como o progresso intelectual, mas vai despertar, acima de tudo, o melhor juiz que nós temos. Vai despertar o melhor juiz que nós temos, que é a nossa consciência. Quando a nossa consciência despertar pela educação, pela incorporação das virtudes, nós vamos ser aquele que vai dizer para nós mesmos, não, eu estou olhando. Tem alguém olhando e esse alguém sou eu mesmo, então eu não posso fazer. Vai impedir o exemplo que eu dei e vai impedir o exemplo que a Jana deu. Tipo assim, eu sou a consciência, eu sou o juiz e eu mesmo vou me punir se fizer. Então, a educação é fantástica, porque ela tem essa capacidade de despertar a consciência. E só rememorando o que nós já falamos, tudo está na nossa consciência. Nós somos potencialmente plenos, perfectíveis. Então, tudo que nós desenvolvemos é para acordar uma consciência que já existe em nós. Então, é esse que é o futuro, né? Que eu acho que você vai linkar para frente agora aí, né, Ju? Só para dar uma contribuição aí. Sim, Sandro, com certeza. Agora chega aquela parte que o Sandro, a Jana, não sei se a Lide lembra, né? Mas tinha o Chapolin Colorado, que dizia, e agora, quem poderá nos defender, né? E quem vai nos auxiliar nessa nossa evolução é o Espiritismo, né? Que é por meio do Espiritismo que a humanidade tem que entrar nessa nova fase, nessa fase do progresso moral, que é uma consequência inevitável, estamos caminhando para isso, né? Então, agora, como o Sandro já nos trouxe, que nós vamos falar um pouco de como se dará essa influência que o Espiritismo vem oferecer para o nosso progresso moral. Nesse caminhar do progresso, Sandro, o Espiritismo, ele se tornará uma crença geral ou ele continuará sendo professado apenas por algumas pessoas? Com certeza ele será uma crença geral. Inclusive disse que o Espiritismo é o futuro das religiões. Não é a religião do futuro, porque as religiões com certeza permanecerão, né, com essas divisões, até por questões culturais e tal, mas obrigatoriamente o Espiritismo terá que chegar no seio de todas essas doutrinas, né? Porque ela é regida pela lei natural também, o Espiritismo, que nos leva nessa condição de aprimoramento, né? Só que o Espiritismo vai ter muita luta para sustentar, né? Desde lá de quando ele foi codificado, se tentou aniquilar com ele, né? Até quando fizeram aquelas queimas de livros lá na época de Kardec, né?
que tentou se fazer um movimento de impedir, e então houve o conselho dos espíritos que não deixe que queime, porque esse será a propaganda do espiritismo. Isso gerará a curiosidade, né? Mas o que acontece? Existe muito interesse para que o espiritismo não se desenvolva, né? Mas não por problema de convicção, porque o espiritismo é uma doutrina que mostra tudo com muita propriedade, com muita clareza, com muita lógica, né? Que encara a fé com razão, a fé raciocinada. Quase todos os questionamentos que se faz para a doutrina espírita tem uma resposta perfeita, uma resposta prudente, né? E real, né? Mas o que acontece? Existe muito interesse pessoal e material, por amor próprio, às vezes, né? Tenta se deter o espiritismo por amor próprio ou por materialismo. Por que amor próprio? Porque nós somos regidos por orgulho e por egoísmo. E o espiritismo diz que nós temos que transformar as coisas por nós. Por nós. E aquela pessoa que é orgulhosa, ela se acha já próxima da perfeição. Então o espiritismo não cabe para ela, porque o espiritismo mostra quanto ainda temos a evoluir. E outros interesses que é das próprias religiões enquanto instituições, né? Porque o espiritismo acho que é uma das únicas doutrinas que não coloca intermediários entre nós e a divindade. Coloca Deus dentro de nós. Coloca nós como colaboradores e coautores da obra de Deus, né? Tira todo esse aparato de amparo que as religiões aparentemente oferecem, né? E, na verdade, vai acontecer isso com o tempo, né? Gradual, tudo a seu tempo. No Livro dos Espíritos, eles falam de 2 a 3 gerações para que isso aconteça, mas vai acontecer isso, de ser uma crença popular, e muito mais rápido do que foi o cristianismo. Porque o cristianismo, quando Jesus veio, ele precisou destruir muitas coisas do paganismo, né, do politeísmo, para poder implementar o seu reino de amor, o seu evangelho de amor. O espiritismo não, o espiritismo vai fazer reviver o cristianismo primitivo. Tanto que se diz que o espiritismo é o cristianismo redivivo. Está trazendo de volta a mensagem original de Jesus, que citava amor a todas as pessoas, né? Amar a teu próximo com a ti mesmo, né? Mas por que isso está demorando para acontecer? Porque, na verdade, o espiritismo ele se estabelece por 3 fases distintas. A primeira fase é a fase da curiosidade, que talvez é o que levou muitos de nós a procurar a bibliografia espírita, as próprias casas espíritas, pelo fenômeno, né, da mediunidade, da comunicação com o plano espiritual. E essa fase ela é muito passageira, ela é muito tênue, né? E alguns se aproximam da doutrina e se afastam porque mataram a curiosidade, né? Ou porque não se interessaram. Mas daí vai ter o segundo fator, que é o que está vigente hoje, que é o do ensinamento, da educação, do estudo. Essa é mais demorada. Essa é muito mais demorada, porque essa é o que gera as perguntas no nosso íntimo, que gera toda essa aflição, toda essa vontade de fazer diferente, toda essa vontade de entender por que as coisas ainda estão paradas. Será que elas vão evoluir? Será que não vão? Por que eu estou nesse mundo? Por que eu sofro? O Espiritismo dá mensagens magníficas sobre tudo isso. Nos esclarece sobre o sofrimento, nos esclarece sobre a dor, sobre a justiça divina, sobre os flagelos, sobre as leis. É riquíssimo em conteúdo que nos embasa. Mas vai ter a terceira fase, que aí então é que ela será realmente a crença universal, que é quando já conhecedores da doutrina, pelo estudo, pelo aprimoramento, nós seremos os executores daquilo que nós aprendemos. E essa é a fase mais difícil, né? Você conhecer, introspectar o Cristo em você e depois você ser um disseminador daquilo que é crístico. Você exercer o amor incondicional. Você exercer o amor sobre todas as coisas.
sobre todas as raças, sobre todos os credos, sobre todas as ideologias. Então, nesse ponto, quando tiver nesse ponto, então o Espiritismo será a crença popular e não tem como ficar circunscrito, porque ele também está regido pela lei natural, anunciado inclusive por Jesus, como a terceira revelação. É o Consolador prometido, né, Sandro? E realmente uma das grandes contribuições do Espiritismo para o nosso progresso moral é justamente a ajuda que ele nos traz para destruirmos o materialismo, que junto com o orgulho, com o egoísmo, constituem essas chagas que nos impedem de evoluir moralmente. E o Espiritismo faz-nos compreender onde estão os nossos verdadeiros interesses. Ele nos faz ver que quando se chega àqueles vazios existenciais, né, que sempre, por vezes, nos atingem, o Espiritismo vem e nos auxilia a compreender melhor a vida futura, a essa existência que vai depender dos nossos atos, das nossas atitudes, para melhor nós adentrarmos a ela, né? Então, ele nos auxilia para que trabalhemos o nosso íntimo, vencendo as nossas más tendências, as nossas más inclinações. Jana, mas não será de se temer que o Espiritismo ele não consiga vencer a indiferença dos homens e esse apego exagerado aos bens materiais, às coisas materiais? Bom, eu acho que nós podemos passar pela premissa de que não tem opção, né? O desenvolvimento espiritual é inevitável, né? Nós podemos, sim, o Espiritismo sempre vai triunfar. Espiritismo, que eu digo, a forma moral como nós vamos evoluir, todo esse meio que nos rodeia. Só que, como já foi dito antes, né, nós precisamos de tempo para isso, precisamos acreditar nisso, precisamos saber que Deus está conosco nas nossas dificuldades e que nós, então, Deus sabe que nós estamos demorando, mas Ele tem paciência, né? Então, nós temos que saber que temos que caminhar bastante e eliminando vícios, né, adquirindo qualidades, e isso é o desenvolvimento espiritual. Então, não existe essa opção, que nem fala ali do Espiritismo não triunfar, né? E eu vou ler um pedacinho até da resposta dessa questão, que fala assim: a transformação somente com o tempo, gradual e progressivamente se pode operar. Para cada geração, uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo vem rasgá-lo de alto a baixo. Entretanto, consegue-se ele unicamente corrigir num homem um único defeito que fosse e já o haveria forçado a dar um passo. Ter-lhe-ia feito só com isso grande bem, pois esse primeiro passo lhe facilitará os outros. Ou seja, é gradativa a nossa evolução e temos que ter noção disso e temos que ter vontade de suprir essas dificuldades, esses prejuízos que nós temos, para gradativamente, um passo após o outro, um equilíbrio entre nós, entre nossa família, sociedade, para que podemos alcançar, sim, né, o rumo da perfeição. Obrigado, Jana. Já nos encaminhando, então, para o final da nossa roda de conversa, do nosso estudo, mas, Lide, por que os espíritos não ensinaram em todos os tempos? Por que foi só no século XIX que eles nos trouxeram esses ensinamentos? A resposta começa muito boa. Não se pode ensinar às crianças
o que se ensina aos adultos. E enquanto humanidade, quanto nós, humanidade, permanecer na faixa de crianças espirituais, a gente vai receber instruções que a gente possa compreender. Então, em todos os tempos, espíritos do Senhor, eles ensinaram aos homens o que deveriam ensinar, mas obedecendo essa escalada evolutiva. Crianças que somos, vamos receber conforme instruções que podemos compreender. Então, é claro que os espíritos não ensinaram aos homens do passado o que ensinam hoje, porque eles não estavam preparados para receber a verdade que pode ser dita. E os benfeitores ainda têm muita coisa para nos ensinar e nos falar para os seres humanos de todo o mundo, né? Então, basta o nosso amadurecimento e a ordem chegar da nossa evolução para nós poder receber essas instruções. Tem uma frase que está em Eclesiastes, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Os espíritos nos falaram o que nós poderíamos entender, mas já plantando uma sementinha para um dia a gente poder compreender melhor. Obrigado, Lide. Realmente, né? Então, se a gente for ver Eclesiastes, então alguns anos a mais, né, do que nos chegaram os ensinamentos dos espíritos. Então, a todo tempo, Deus não nos deixa desamparados. Ele vai mandando os seus espíritos para tentar nos conduzir, espíritos mais elevados tentando nos conduzir nessa caminhada, né? Então, a gente tem que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, senão vai passar tudo despercebido, né? Então, a gente agradece a companhia de todos. A nossa intenção é que possamos todos nós evoluirmos juntos, que esses nossos estudos, que esses esclarecimentos que buscamos trazer possam nos auxiliar de alguma maneira, né? Então, eu pediria que, agora já encaminhando mesmo para o final, que possamos deixar o nosso boa noite, começando pela Lide. É tão bom poder estar aqui falando, estudando, e que a lei do progresso faça realmente sentido na nossa vida, agora que a gente sabe um pouquinho mais dela, e que possamos ter uma semana abençoada, que Jesus permaneça em nossos lares, e espero encontrar todos de novo na próxima quinta-feira, com mais uma lei, para nós estar sempre atentos. Um abraço e uma boa semana. Jana. Uma boa noite a todos. Também desejo que possamos, a cada quinta-feira, assimilarmos todas as leis divinas que nos rodeiam e que possamos, a cada dia, aplicá-las, nem que seja aos pouquinhos, né, transformando a nossa sociedade, a nossa civilização e progredir, né, chegar lá no nosso objetivo, por mais que com paciência. Boa noite a todos. Obrigada, Jana. Devagarinho, né, Jana, com paciência, mas com o entusiasmo do Sandro, né, Sandro? Então, sabe que quando nós saímos do estado primitivo, o primeiro sentimento que se despertou no nosso espírito foi a irritabilidade, né? Nós éramos lá primitivos, a irritabilidade foi o primeiro passo. E eu diria que a irritabilidade hoje, ela se mistura com a dúvida. A dúvida hoje é o que gera essa irritabilidade, que faz com que nós saiamos da nossa zona de conforto e comecemos a fazer as perguntas. E o progresso é justamente isso.
tem aquela frase que diz que são as perguntas que movem o mundo e não as respostas. Então, para aqueles que nos ouvem, sigamos fazendo as perguntas, porque são essas que vão nos adiantar no processo evolutivo, na lei do progresso. Aquelas perguntas que nos inquietam, que nos tiram da nossa zona de conforto e automaticamente desenvolvem a nossa vontade. Então, que possa ficar de hoje a necessidade da vontade para qualquer coisa. Seja para as coisas momentâneas que nós queremos, materialmente falando até que seja, mas acima de tudo que seja essa vontade de que a lei do progresso se manifeste. E pelos estudos deu para notar que está nas nossas mãos. E Jesus deixou o modelo que não foi bem entendido, que foi deturpado por tantas transformações na doutrina cristã, pela lei das igrejas, e que Jesus nos recomendou o Espiritismo como Consolador prometido, que ficaria entre nós. Então não era alguém que viria, era uma lei que viria, era um Consolador, era algo que ficaria para sempre. E está aí o Espiritismo para nos ajudar, para ajudar a nos inquietarmos, para fazermos as grandes perguntas. Perguntas essas que vão transformar as nossas ações, e aí então nós rumaremos ao progresso e ao mundo onde o bem será melhor do que o mal, né? E estamos nesse processo de transição planetária e que nós possamos ser aqueles que estaremos aqui, desenvolvendo o amor sobre todas as coisas, de todas as formas, sem anteparos, sem nada, com um amor incondicional. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe e nos fortaleça nessa empreitada, que ela não é fácil, mas quem disse que deveria ser fácil, né? Tem que ser produtivo. Um beijo no coração de todos. Gratidão, meus queridos. Um abraço. Que Jesus nos abençoe e que possamos estar em contato com a paz que Ele nos oferece. Gratidão a Jana, a Lídia, ao Sandro, a Bruna, e gratidão também a todos os trabalhadores da nossa Casa Espírita que ficam irradiando para que esse trabalho se desenvolva como deve ser, aos nossos colegas do grupo de estudos de domingo, que estejam todos abraçados também, e na certeza de que buscando esclarecimentos, buscando juntos essas informações, esses conteúdos riquíssimos que o Espiritismo nos traz, será bem mais fácil, não fácil, mas mais facilzinho a nossa caminhada. Um abraço no coração de todos. Um sorriso, um carinho, uma oração, gotas de luz rompendo a escuridão, sementes da paz germinando em cada coração, com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo a paz, com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção,
de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, construindo a paz. Um sorriso, um carinho, uma oração, gotas de luz rompendo a escuridão, sementes da paz germinando em cada coração, com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz.